Olá a todas e todos. Nessa videoaula 3, nós vamos fazer uma discussão sobre os conceitos de classes sociais e luta de classe, dando continuidade à reflexão acerca do pensamento sociológico de Karl Marx e, mais uma vez, ressaltando a necessidade de que os videoaulas anteriores sejam vistos para que a gente possa ter uma compreensão do encadeamento conceitual, o que nos permitirá uma compreensão mais aprofundada das discussões deste vídeo e também nos permitirá uma compreensão também mais dos conceitos que virão a seguir nos próximos vídeos. Bom, quando a gente se depara com o conceito de classe social, no Marx a gente vai ter como base principal do desenvolvimento dessa discussão, no livro, na obra produzida com o seu parceiro de longas datas, né, de uma vida inteira, né, com Engels, em que o Marx produz o Manifesto Comunista, onde a gente vai encontrar com mais detalhes a descrição do que são classes sociais e luta de classe, embora sejam dois conceitos que vão aparecer em várias outras obras, um pouco mais aprofundado em uma, um pouco mais noutra, como, por exemplo, a luta de classes na França, a própria ideologia alemã, o conceito ele aparece aí elaborado na ideologia elaborado de forma um pouco mais preliminar, e no Manifesto Comunista a gente vai ter esse conceito mais acabado. Pois bem, a gente compreende a discussão do Marx a partir de uma perspectiva histórica, aliás, como sempre, ou seja, as próprias classes sociais elas são frutos, resultados de um fenômeno histórico. Não aparece ao acaso, E é daí que Marx vai salientar que a história da sociedade, a história da sociedade humana é resultado da luta de classe. E aí nós teríamos pelo outro lado, as classes sociais aparecem como resultado desse desenvolvimento histórico, de tal maneira que a cada momento, dada as condições de produção, nós vamos ter as classes referências. Quando a gente pensa, por exemplo, a antiguidade, nós vamos nos deparar com escravos e patrícios, que são as classes que se encontram de forma antagônica e em oposição. Quando a gente avança para o período feudal, nós vamos aí já localizar servos e senhores feudais em substituição aos escravos e patrícios. E na sociedade moderna, na sociedade capitalista, aí vão aparecer os personagens que seriam o trabalhador assalariado e o capitalista ou o proprietário, o proprietário dos meios de produção. Bom, então vamos para ter uma compreensão das classes representantes do antagonismo na sociedade moderna capitalista e industrial. Vamos fazer um recuo e acompanhar essa discussão histórica que o Marx faz, mas vamos retornar aí ao período da Idade Média, dado que dentro de uma época já está em gestação, já está se produzindo o modo de produção posterior e, portanto, as formas sociais posteriores, as formas políticas, as formas jurídicas e as demais formas sociais, elas já estão sendo gestadas mesmo antes de concluído o desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada era. Então, nesse momento, vale a pena a gente retornar para uma discussão acerca dos primeiros elementos que vão dar origem à burguesia industrial. E aí eles vão estar assentados, na verdade, na classe anterior dos servos da Idade Média. É daí que aparece, é daí que vai surgir esse burguês, que, se a gente volta aqui rapidamente um pouquinho ao mundo antigo, a gente vai ter o escravo com o estatuto de coisa ou como
objeto não objeto vocal, né, que era utilizado na produção, junto com os, os, da, os objetos não vocais, ou seja, os instrumentos e mais animais e gente, né, e dado o seu estatuto de coisa. Quando a gente avança para a Idade Média, né, é, embora a liberdade do servo seja extremamente restrita, mas a gente tem que compreender o servo como aquele que está produzindo numa gleba, numa terra do senhor feudal, e, para tanto, ele paga, né, um imposto, né, em produtos, né, normalmente na forma de 50%, né, de parceria, onde o pagamento se dá através do resultado da produção do servo e sua família nessa terra, né, como tarifa, como imposto, mas é esse espaço, né, quer dizer, essa possibilidade aí de produzir um excedente, né, a partir da produção na terra, ou seja, produzir um excedente na medida em que a produção ela supera a necessidade da sobrevivência do indivíduo e dos seus familiares que estão envolvidos também na produção. É esse elemento, né, quer dizer, esse excedente que vai dando início à possibilidade do indivíduo sair dessa condição de servo e passar a exercer outras atividades dentro ainda, né, dentro ainda do próprio sistema feudal, seja como um artesão, como oficina, né, nas cidades, seja como um pequeno proprietário de uma terra de baixíssima produtividade, mas aí já assumindo o estatuto de pequeno proprietário de terra. Tá? Precisamos agregar aí um outro elemento que é a própria dinâmica da sociedade feudal na sua comercialização, no intercâmbio de mercadorias e a comercialização, que vai incentivar aí a busca de mercadorias que fosse capaz de uma concorrência, né, mais vantajosa, ou seja, uma mercadoria inexistente, portanto, uma mercadoria buscada a longa distância, o que vai impulsionar as grandes navegações, né, o desenvolvimento de tecnologia náutica, para que permitisse que os europeus conseguissem, né, ascender a outras áreas como a África, Índia, a China, né, e daí pudesse buscar mercadorias que dessem uma vantagem competitiva e, portanto, uma maior lucratividade para os comerciantes nesse intercâmbio, né, e o surgimento, né, das colônias, né, a própria navegação com o surgimento de novas atividades, a atividade de indústria náutica, a própria atividade de transporte náutico, a existência das colônias e a necessidade de estabelecer-se pessoas que pudessem fazer exploração. Podemos aí trazer o Brasil como exemplo de uma colônia que possibilitou que pobres portugueses se deslocassem para o Brasil e se transformassem em proprietários de terra nos espaços destinados à exploração, né, de produtos agrícolas, aí pensando como as partes de terras, né, como as Seis Marias dentro das capitanias hereditárias, quer dizer, esses indivíduos que vêm e que se arriscam nessa produção, né, saem daquela condição de empobrecidos no mundo velho e vêm aqui, passam a ter um outro estatuto, né, de proprietário de terra. No Brasil, inclusive, alguns passam a ser proprietários de terras que têm uma extensão, inclusive, superior ao do país de origem, né, superior à própria Portugal. Então são essas, né, essas atividades novas que vão surgindo em função dessa dinâmica comercial, né, como, por exemplo, o tráfico de mão de obra escrava do continente africano, que também abre um outro campo, né, espaço de trabalho. A gente pensar, por exemplo, a colonização da Índia e a necessidade também de ocupação do espaço para a criação de entrepostos comerciais. Quer dizer, tudo isso vai permitindo que novas formas de inserção no trabalho e a saída da condição de servo para uma condição de proprietário, de comerciante, de
de agricultor, né, inserido na indústria náutica. Quer dizer, por outro lado, a gente vai tendo aí, a partir disso tudo, com essa dinamização, a necessidade de mais mercadorias serem produzidas, e aí nós vamos tendo um incentivo à produção, né, manufatureira, portanto, as oficinas artesanais, elas passam a ser insuficientes para atender a demanda, e aí nós vamos tendo o surgimento das manufaturas, que aí vamos pensá-la como uma fase intermediária entre a produção meramente artesanal e a grande fábrica, né? Então a gente vai tendo aí etapas nesse crescimento até chegar à grande fábrica e depois, posteriormente, à indústria, né, num longo processo, né, de transformação, com desenvolvimento das forças produtivas, onde a gente chega, por exemplo, ao surgimento, né, da tecnologia a vapor, que vai dinamizar as embarcações, que vai dinamizar o transporte ferroviário dentro do continente, né? Isso também gerando cada vez mais uma possibilidade de uma ampliação, né, das trocas comerciais, ao mesmo tempo, né, que a gente consegue, com o barco a vapor e com o transporte ferroviário a vapor, levar mercadorias a mais longas distâncias, portanto, expandindo, né, o comércio e a possibilidade de distribuição de mercadorias no espaço mais alargado. Consegue se dinamizar dois polos, né, que é o polo produtor e, por outro lado, né, o polo receptor dessas novas mercadorias, né, transformadas, que passam também a ser fornecedores de matéria-primas. E aí a gente vai ter uma expansão, né, desse capital comercial que vai fomentando a indústria, né, e aí a gente vai, né, conseguindo aí chegar à superação da produção ou do segmento industrial médio pela grande indústria moderna e pelos grandes capitais, né? Aí os grandes capitais vão sendo mobilizados da agricultura, do comércio e se deslocando para a indústria, né? Gerando aí os grandes potentados industriais, né? Quando a gente pensa aí né, nesse movimento que a gente vai tendo, e aí rapidamente trazendo o mundo contemporâneo, a gente percebe que o desenvolvimento da indústria foi trazendo, por exemplo, a formação dos capitais nesse segmento e, né, os grandes capitais acumulados, como por exemplo da General Electric, né, durante muito tempo passa a ser o dominante, enquanto, né, a indústria chega ao seu apogeu, passa a ser o grande locus de emprego, de trabalho, de oferta de trabalho, como também o grande locus de produção de riqueza, local de produção de riqueza. Quando a gente olha contemporaneamente, o que nós vamos localizar é que a, a riqueza hoje ela é produzida no setor serviços, né? Não é mais a General Electric, agora é a Microsoft, né? E outros setores, Facebook, né? Que são os grandes produtores de riqueza, né? E também geradores de ocupação. Deslocamos da indústria e passamos para o serviço. Mas, bom, retornando ao surgimento da indústria, né, nós vamos ter, com a emergência do capital industrial e da produção industrial, nós vamos ter que as contradições do que nós tínhamos das relações feudais de propriedade, né, elas passam a se rivalizar com as novas forças produtivas e aqueles que vêm junto com as novas forças produtivas, e aí nós vamos ter, né, um confronto em que a burguesia ascende, né, no confronto com o senhor feudal, ocupando espaço, né, que anteriormente era destinado no poder dessa classe concernente ao período feudal, que passa a ser substituída pelo o grande capitalista industrial. Né, tudo isso no rastro da livre concorrência, né, que vai constituindo as novas formas sociais, as novas formas de governo, as novas formas políticas, as novas formas, né, contratuais, né, dado o surgimento da sociedade contratual que se consolida. Bom, e aí a gente tem, né, a definição já, né, com o amadurecimento da indústria, a definição da sociedade
industrial moderna, que dá lugar agora a uma nova contradição. Se antes a contradição interna no medievo ela estava nas duas classes representantes maior, que era os patrícios e os servos, agora a gente passa a ter em contradição os proprietários e trabalhadores livres assalariados. Né? Essa nova forma de contradição, ela é interessante porque a gente vai perceber, como Marx mostra, né, a dependência um do outro. E utilizando a própria fala do Marx, né, nós vamos ter que a burguesia cresce alimentando em si mesmo o proletariado. Né? Ou seja, o trabalho é a origem da produção. Portanto, o proletariado se faz necessário para a produção da riqueza. Da mesma forma, a gente vai ter que o operário depende do trabalho do posto de trabalho ofertado. Portanto, ele só vive enquanto existe trabalho. Então, nesse sentido, né, só encontram trabalho à medida em que o seu próprio trabalho ele desenvolve o capital. Então a gente tem uma relação de reciprocidade, ao mesmo tempo que tem uma relação de antagonismo. Daí dá para a gente agora derivar, né, o que seria essa concepção, dado essa discussão inicial, como seria a concepção marxiana de classe social. E daí precisamos compreender que o Marx vai partir do fato, né, de que a produção é a atividade vital do trabalhador. Né, isso aparece como essencial para a gente entender que o homem transforma a natureza e transforma a si próprio, que é a discussão já feita anteriormente, quando discutimos esse conceito de estrutura e superestrutura, e com isso se estabelece, né, as relações sociais determinadas de acordo com a tecnologia do momento, o modo de produção desse contexto. É dessa compreensão que o Marx vai desvendar os meandros que permitem a apropriação desigual. Né? Ou seja, o indivíduo inserido na produção, produzindo riqueza, essa produção da riqueza, e aí a gente tem que lembrar que ela vai gerando historicamente um excedente, e a partir da geração desse excedente é que a gente vai instituir, né, uma apropriação das condições de produção. Tá? Como, por exemplo, no sistema feudal, né, a apropriação do que é o elementar e o básico para a produção, que é a terra. Então, a apropriação de uns pelo que é essencial. Da mesma forma como os implementos, né, como os materiais, os utensílios, animais, instrumentos utilizados para a realização da produção. Quer dizer, a apropriação desses equipamentos e do essencial que é a terra é que vai gerando, né, essa apropriação desigual dessa riqueza produzida. Quando a gente pensa, e agora vamos pensar a sociedade industrial moderna, e aí vamos voltar ao exemplo mais clássico, que seria, né, o Charles Chaplin e os tempos modernos. O que nós olhamos dentro da fábrica na qual o Charles Chaplin está inserido é que nós vamos ter ali na esteira os trabalhadores operários, parceiros de trabalho, realizando um trabalho parcelizado, especializado, em que um aperta, em que o outro bate o martelo. Né? Então, ali a gente vai tendo indivíduos que estão no plano, né, mais ao chão de fábrica. Nós vamos ter aqueles que vão estar no controle dessa produção, né, o pessoal de gerenciamento, e a gente vai subindo a escala. Ora, a apropriação dessa riqueza ela vai se dar de forma desigual já dentro, né, dentro da fábrica. Quer dizer, o indivíduo que está no plano mais inferior, né, ele muitas vezes não é capaz de se apropriar do próprio resultado do seu trabalho. Né? Aquilo que cabe a ele na divisão, né, às vezes não permite que ele chegue a se completar dentro dessa própria produção, se apropriando daquilo que ele produz. E a gente vai ter uma distribuição desigual. Da mesma forma que a gente vai ter uma distribuição desigual quando a gente sai da própria fábrica. Né? A participação da produção ela está no fornecedor dos insumos, nos trabalhadores que estão coletando a matéria-prima, transformando a matéria-prima e, né, repassando essa matéria-prima para ser transformada dentro da indústria, e a distribuição desse trabalho na indústria com transportes, com a venda e o próprio financiamento, aí a gente pensando no sistema financeiro,
Quando nós somamos tudo isso, essa produção associada, essa produção socializada, quer dizer, a apropriação do resultado dessa produção, né, que é fruto dessa teia de relações sociais de produção, a sua apropriação vai se dar de forma desigual, como a apropriação da riqueza que cabe ao sistema financeiro, ao setor de distribuição, vendas, transporte, ao setor da produção e ao setor, né, de fornecimento de matéria-prima. Então aí a gente compreendendo que dentro, né, do desenvolvimento das forças de produção vão se gestando também essa desigualdade, né, da apropriação do excedente, né, onde a gente vai criando aí né, esse direito sobre uma parcela maior, né, uma parcela maior dessa riqueza produzida. Então, em síntese, a gente pode dizer que as classes sociais elas são resultantes, né, ou são consequência das condições que criaram a apropriação privada da condição de produção. Tá? Lá no mundo antigo e no mundo medieval, a apropriação da propriedade da terra, né, como o bem essencial para a produção da riqueza, e quando a gente vai avançando para a sociedade moderna industrial, a propriedade dos meios de produção, máquinas, equipamentos e tudo aquilo que possibilita a transformação da matéria-prima em mercadoria. Bom, quando a gente pensa aí o desenvolvimento hoje, né, das novas tecnologias, e aí como ilustração, né, a gente percebe claramente que, e aí seria impraticável, praticamente inviável para um pensador de meados do século XIX, como Karl Marx, né, nos anos 1850, em média, seria difícil para ele antever, por exemplo, uma série de transformações que o desenvolvimento das forças produtivas foram possibilitando, né? Principalmente quando a gente tem um marco aí na década de 80, né, quando após as crises sucessivas, né, dentro do sistema econômico capitalista resultante do aumento do preço do petróleo, né, o grande choque em 1973, depois posteriormente em 1975, e daí a gente vai tendo, né, um momento de estagflação, onde a economia se estagnou e houve um aumento, uma elevação enorme dos preços, que gerou uma competitividade aí em busca de novas tecnologias para redução do custo da produção e a conquista de mercados. Então, passamos a ter uma nova onda tecnológica, que chegamos à tecnologia da microeletrônica, mas também com a exceção, né, de novas tecnologias vindo de outras áreas, como da química e da física, por exemplo. E com isso a gente passou a ter uma série de transformações na indústria, onde de lá para cá, né, pensando nos anos 80 e os 40 anos seguintes, a gente passou a ter aí o setor de serviços numa ascendência, né, sobre a produção industrial, também o surgimento, né, de uma transformação na produção e também na apropriação do excedente da produção, como salientados anteriormente, né, as grandes riquezas hoje estão localizadas no serviço, mas também um fenômeno muito interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aí uma uberização, né, ou seja, uma expansão enorme do empreendedorismo, né, mas um empreendedorismo que também gera um empobrecimento de uma parcela enorme de trabalhadores e uma fragilidade de empregos, dada uma precarização, né, crescente que a gente passa a observar, né, a gente vai tendo um esvaziamento do trabalho industrial, um crescimento do serviço, né, somente de um serviço autônomo, prestado em condições extremamente precárias em termos de seguranças e garantias, mas há também um espaço, né, que é interessante aí a gente não deixar de registrar, né, que a gente percebe, por exemplo, nos chamados youtubers, né, que muitas vezes concorrem com grandes capitais midiáticos, né, grandes empresas de comunicação, e a gente passa a perceber o surgimento de pessoas com o apoio dos
dos novos meios de produção, com as novas tecnologias, e são capazes de, inclusive, fazer frente, né, a esses grandes capitais, né, ainda não, digamos assim, não suplantando, né, mas já se transformando, né, no seu conjunto aí uma certa ameaça, né, a esse poder antes existente nesse grande capital. Né? Essa concorrência ela começa a aparecer, o que é, né, algo interessantíssimo a gente observar, né, como um fenômeno novo resultante do desenvolvimento das suas produções. Isso não significa dizer, né, seria simplório a gente afirmar, que já estaríamos, né, passando por uma superação do capitalismo, né, e o surgimento de um modo de produção completamente diferente. Podemos pensar como uma fase nova, né, uma fase intermediária ainda, né, que ainda estaríamos a caminho de uma fase final, né, ou fim da história, né, mas estaríamos ainda numa fase intermediária onde há ainda uma dominação do grande capital. Né, mas já em muitos setores, né, a gente percebe né, como principalmente o setor da comunicação, como a gente passa por uma transformação que é interessantíssima se observar. Bom, a, com a compreensão das classes sociais, e aí só salientando que no pensamento do Marx há uma forma, né, dicotômica, né, que seria para o Marx as duas classes representativas, na luta que vai se dar, né, e aí já caminhando para o conceito de luta de classe, na luta que vai se dar em defesa dos seus interesses. Isso não significa dizer que ele desconsidere as classes intermediárias, como por exemplo a classe média, muito embora ele não tenha conseguido antever com o surgimento e o fortalecimento do Estado posterior à grande crise de 29 e 30, né, realmente com as ideias do keynesianismo, ou do pensamento de John Maynard Keynes pós-30, né, que valoriza a presença do Estado na economia, e a partir daí, até os anos 70, anos 80, né, a gente vai criando uma tecnoburocracia, né, em que passa a ser uma classe extremamente representativa, inclusive com, né, um grande peso político dentro do jogo, dentro das formas políticas, e aí seria impraticável que o Marx pudesse antever, né, isso aí praticamente 100, 150 anos anteriormente, mas, né, esse entendimento ele ainda nos ajuda a compreender muitas questões, como por exemplo, quando a gente pensa, retroagindo um pouco no tempo, ainda antes da crise de 29 e 30, quando a gente pensa, por exemplo, as lutas pela redução da jornada de trabalho, né, que vão começar anteriormente por um conflito sem muito resultado, que é do trabalhador que danifica a máquina, mas que posteriormente ela passa, né, a ser uma luta no campo político, com a organização sindical, com a organização de partidos, em que a gente passa a ter uma disputa agora que vai se legitimar na produção normativa, né, onde nós vamos criar leis que vão obstaculizar a jornada de trabalho com extensão muito longa, e a gente passa a determinar as 8 horas como hora regulamentar. Né? Quer dizer, esse conflito que a gente vai tendo entre os interesses, né, que se confrontam, que não necessariamente ele precisa ser a luta aberta, né, como a guerra propriamente dita, né, ou a revolução como uma luta mais clara e visível, mas ela está permanentemente acontecendo, principalmente quando a gente pensa ela se dando no campo da disputa das ideias, no campo ideológico, né, e inclusive nessa disputa que é para os indivíduos se posicionarem a favor, né, de pensamentos antagônicos, e dentro do próprio sistema produtivo, que nós não poderemos avançar agora nessa aula 3, nessa aula vídeo 3, e que nós vamos discutir mais aprofundadamente na aula vídeo 4, quando a gente estiver discutindo os meandros do capitalismo e o conceito de produção de mais-valia absoluta e relativa, principalmente relativa. Mas agora é interessante a gente perceber essas disputas que vão se dando no campo político e como elas vão se revertendo em direitos, né? Como, por exemplo, a jornada de trabalho, o seguro-desemprego, né? E daí outras conquistas que são resultados dessa passagem, né, desse trabalhador
que aí trazendo um outro conceito de Marx, até agora ainda não explicitado, que é a passagem de classe em si para classe para si, né? Ou seja, o grupo que deixa ser simplesmente um aglomerado, né? Como o próprio Marx salienta numa das suas passagens, quando ele coloca, por exemplo, né, um mero saco de batatas, né, ou só um conjunto, para aquele que tem consciência do que é. Então, que luta pelos seus interesses, se organiza politicamente e entra em confronto na disputa por esses interesses. É aí que Marx vai mostrar que é essa luta que vai promover toda, né, a dinamização da sociedade capitalista. Porque como ela vai se dar em dois campos, né, ela vai se dar no campo da superestrutura e no campo da infraestrutura, né, quando o próprio desenvolvimento tecnológico como busca de redução da força de trabalho humana para substituição para força de trabalho mais mecânico, né, ou eletromecânico, essa disputa que acontece no seu interior da produção e que também acontece, né, como no campo da superestrutura, na disputa política, no campo das ideias ou da ideologia, né, a gente tem isso como movendo o todo social. Daí então, né, a famosa assertiva de Marx de que a luta de classe é o motor da história. Bom, eu espero que, né, a gente tenha dado uma contribuição para a compreensão desses conceitos e antes, né, de que a gente passe para a aula vídeo 4, eu pediria a todos que, principalmente os que não tiveram a oportunidade de ver os vídeos anteriores, que assistam o vídeo 1 e o vídeo 2. Então, até lá, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.